O modo de trabalho home office é muito presente dentro da carreira da ciência de dados. E apesar de você trabalhar no conforto da sua casa, traz grandes dificuldades, principalmente para quem está começando a carreira na área de dados. É exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, as 3 principais dificuldades do trabalho home office para um cientista de dados júnior. Se você gostou do tema, se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver quais são essas dificuldades e principalmente como resolvê-las. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as 3 maiores dificuldades do trabalho home office para um cientista de dados júnior. E a primeira grande dificuldade para quem está começando a carreira na área de dados e trabalha no home office é, sem dúvidas, a comunicação. Pessoas júniores, elas têm muita vergonha realmente de fazer perguntas porque elas têm medo de estar atrapalhando. Isso aconteceu comigo muito no começo da minha carreira. Eu tinha muita vergonha de perguntar as coisas para as pessoas porque eu achava que eu estava atrapalhando. E aqui vai um conselho que eu recebi de uma diretora de produto que pode servir para você também. Ela me disse o seguinte: Meigron, a responsabilidade de decidir se está atrapalhando ou não é da pessoa que recebe a mensagem, porque é ela que vai decidir o melhor momento para ela abrir a mensagem e responder. E não você que está enviando a mensagem achando que ela vai responder na hora. Então, depois disso, eu passei a enviar as mensagens para as pessoas e deixar a comunicação muito mais com a parte delas, porque eu sei que agora elas vão abrir no melhor momento que for para elas e eu vou esperar pacientemente pela resposta dessas pessoas. Então, não tenha medo de mandar perguntas para as pessoas, mandar e-mail, mandar mensagem, porque essas pessoas também têm habilidade de gerenciar o tempo delas e vai responder você no melhor momento que for para elas. Elas que decidem se isso atrapalha ou não. Isso gera um segundo problema, principalmente nos júniors, que é não saber para quem mandar a pergunta. No mundo presencial, quando você trabalha presencialmente, você vê as pessoas sentadas próximas umas das outras dentro de um mesmo time, então você consegue identificar visualmente quem são as pessoas responsáveis pelo que dentro da empresa. Então você consegue ter muito mais clareza sobre para quem eu devo direcionar uma pergunta em busca de ajuda ou em busca de mais informação. Já no mundo home office, você depende do seu chefe apresentar para você a estrutura organizacional da empresa e quem são os responsáveis pelos times. E você sim procura essas pessoas através do canal de comunicação da empresa para fazer as perguntas. Mas então você precisa de alguém para passar para você toda essa estrutura e você também pode perguntar para o seu chefe como que é a estrutura e para quem eu busco ajuda dependendo do problema que eu tenho. O terceiro ponto aqui é o júnior ter dificuldades em formular boas perguntas. Seja por 2 motivos. O primeiro, pelo próprio português, e o segundo, por falta de técnicas de storytelling. O português é porque nesse mundo home office, a necessidade de se comunicar através da escrita, ela se tornou quase que obrigatória, porque as pessoas se comunicam muito de forma assíncrona, ou seja, você deixa uma mensagem, depois a outra responde aquela mensagem. Eu vejo muitos júniors que têm dificuldade em escrever o português mesmo, ou seja, eles não seguem a estrutura do português, né, que é tem lá o predicado, o verbo, tem o sujeito, né? Tem a ordem correta, tem as flexões verbais, flexões nominais, tem todas as pontuações. Então, muitas mensagens, muitos pedidos de ajuda, você não entende o que a pessoa quer. Tem que mandar uma outra mensagem para entender o que significa aquela primeira mensagem. Então, isso toma muito tempo das pessoas. As pessoas, às vezes, não ajudam porque elas não entendem o que você quis dizer, ou qual ajuda você está precisando. O storytelling não é só uma técnica para você contar histórias, porque as histórias são um dos elementos dessa narrativa de comunicação efetiva que é o storytelling. Dentro do storytelling, você sempre tem que se comunicar dizendo na primeira mensagem qual é a sua dificuldade. Vou te dar um exemplo. No grupo da sua família de WhatsApp, como que você se comunica? Oi, tudo bem? Alguém pode me ajudar? Aí a pessoa, oi, tudo bem? Posso sim, qual é a sua dúvida? Ah, eu estou com problema em tal coisa. Ah, faz isso que resolve. Ou seja, você precisou de 6 trocas de mensagem para poder ter o seu problema resolvido. No mundo profissional, você precisa ser efetivo na sua comunicação e diminuir esse número de trocas de mensagens para ter o seu problema resolvido. Então, no mundo profissional, seguindo storytelling, como que ficaria? Oi, tudo bem? Estou com problema em tal coisa. Já tentei isso, isso, isso. Alguém mais tem alguma outra alternativa para me ajudar? Ah, oi, tudo bem? Faz isso que funciona. Então, em 2 mensagens, você conseguiu ter o seu problema resolvido, uma comunicação muito mais efetiva e principalmente você economizou o tempo das outras pessoas. Então o júnior tem muita dificuldade em se comunicar efetivamente, seja porque ele escreve mal o português e também ele não segue técnicas de storytelling para ter uma comunicação mais efetiva.
Outro ponto da comunicação é o júnior ficar preso nas tarefas e não participar das discussões. Dentro do mundo físico, você participa de almoço, você participa de reuniões, você conversa com as pessoas, você acaba descobrindo o que essas pessoas estão fazendo. No mundo home office, você tem fóruns de discussão onde as pessoas debatem isso de maneira escrita, de maneira realmente uma comunicação escrita. Então você precisa de um tempo dentro da sua agenda como júnior para poder ler essas discussões, para poder ler a documentação gerada, porque tudo dentro da empresa gera muito conteúdo escrito. Você precisa se inteirar dentro dessas discussões que vai muito além do projeto que você está fazendo ali dentro do escopo. Portanto, a comunicação é um grande desafio, principalmente para o júnior, não só para ele, mas também para todos os profissionais que trabalham nessa modalidade de home office. A segunda dificuldade é criação de relacionamento profissional. Se você quer crescer dentro da sua carreira, crescer dentro da sua empresa, você precisa criar relacionamentos profissionais. Isso é uma grande dificuldade do júnior porque ele tem vergonha de conhecer pessoas de outros times. No trabalho presencial, você vai em almoço com o seu chefe, com outras pessoas, e ele acaba fazendo a introdução sua para outras pessoas. Você acaba criando relacionamento com outros times, muito por causa dos eventos de almoço, dos cafezinhos à tarde e de outras coisas. No home office você não tem isso, porque você está dentro da sua casa, então você tem que proativamente criar esses relacionamentos. Tem que realmente marcar uma reunião na agenda das pessoas, ir lá e se apresentar para elas. Falar, olá, meu nome é Meigro, sou cientista de dados, trabalho no time tal, estou fazendo tais projetos, queria muito conhecer o seu trabalho, o que você faz aqui na empresa, quais projetos que você está trabalhando, como que isso tem sinergia com aquilo que eu faço. Então você tem que proativamente criar esses relacionamentos, que são através deles que você vai crescer dentro da empresa. Se você trabalha isolado dentro de uma ilha, que é dentro da sua casa, e não cria esses relacionamentos, dificilmente você vai crescer dentro da sua carreira. Então, o júnior também tem receio de fazer perguntas sobre o trabalho de outras pessoas. Às vezes, ele assiste apresentações de outras pessoas, ele lê documentação escrita por outras pessoas, ele sabe o título, o cargo dessa pessoa, mas ele não faz perguntas sobre o que ele faz, as ferramentas que ele usa, os problemas que ele resolve, como ele resolve atualmente, as dificuldades que ele tem. Então, ele não interage realmente sobre o trabalho dessas pessoas, né? E não se envolver em projetos fora do seu escopo, fica muito difícil você criar relacionamentos, porque a maneira mais fácil de você criar relacionamentos não é você tomar um cafezinho e dar um tapinha nas costas do seu chefe lá. É você ajudar as pessoas, é você fazer uma análise extra, é você dar uma opinião sobre uma análise, é você ensinar um SQL, ensinar a mexer na ferramenta de visualização, é você ensinar o Excel, é você realmente contribuir para o trabalho de outra pessoa. É a forma mais saudável de você criar relacionamentos duradouros, sem ter que parecer que você está querendo puxar o tapete dessa pessoa. Então, o júnior ele não se envolve nesses projetos, ele perde essa oportunidade de realmente criar laços e relações profissionais com outras pessoas. Isso causa uma grande dificuldade de entender como funciona o modelo de negócio da empresa. A única forma de você conseguir contribuir com a empresa de maneira autônoma, ou seja, você propor projetos para ela que ajudem a empresa a cumprir os seus objetivos, é se você entende como que a empresa funciona, se você entende como que a empresa ganha dinheiro. Assim você vai conseguir contribuir de maneira proativa. Se você não cria relacionamentos, se você não entende como que a empresa funciona, dificilmente você vai conseguir contribuir. Você vai ser muito mais um profissional passivo e espera o seu chefe vir até você e direcionar o que você tem que fazer, ao invés de você entender qual é o problema que as pessoas estão resolvendo e propor a sua forma de resolver aquele problema. Obviamente, quanto mais sênior é o seu cargo, mais a sua responsabilidade de direcionar o que tem que ser feito. Mas isso não impede que você, como um júnior, você também proponha ter opiniões sobre o que precisa ser feito para resolver aquele problema que está todo mundo trabalhando para resolver. Então, criar relacionamentos profissionais é uma grande dificuldade nesse mundo home office, principalmente para quem está começando a carreira. O terceiro e último ponto é realmente a parte técnica. Infelizmente, muitos júniors ainda têm muitas dificuldades técnicas, ou seja, principalmente não saber como planejar as tarefas do seu próprio projeto. Eles sempre ficam esperando alguém dizer o que precisa ser feito, muito por causa das escolas que eles frequentam para aprender essa profissão, que ensinam as ferramentas ao invés de ensinar uma forma de pensar para resolver problemas de negócio. Então, eles aprendem as ferramentas todas soltas, eles são muito bons em usar as ferramentas separadamente, eles viram a aplicação dessas ferramentas em projetos muito simples, mas quando chega no dia a dia, onde você tem que resolver um problema real com as ferramentas que você sabe, as pessoas não sabem como começar, não sabem como continuar aquilo. As pessoas, então, elas ficam paradas, esperando alguém dizer o que elas têm que fazer como próximo passo.
Isso gera um comportamento muito ruim, que é um comportamento passivo de alguém que precisa validar todos os seus passos. Passos que você vai dar, depois que você deu aquele passo, se você fez o passo correto. É aquele tipo de pessoa que fala assim, Meigron, eu vou fazer tal coisa, tá certo? Aí a pessoa vai lá e faz, olha, eu fiz, vê se tá tudo certinho aí. Meigron, agora eu vou fazer tal coisa, é por aqui mesmo? Olha, acabei de fazer, confere pra mim se tá tudo certo. Então a pessoa fica validando todo passo que ela está planejando e que ela acabou de fazer. Isso passa uma impressão de falta de confiança no seu próprio trabalho. Apesar de você ser júnior, você tem que ter confiança naquilo que você sabe. Porque se as pessoas vão começar a pensar que, pô, trabalhar com alguém que não confia no próprio trabalho significa que ela não está preparada para estar aqui. Então, a impressão que você passa é de alguém que não está pronto para estar naquela posição, naquele momento. Portanto, na sua preparação, na escola que você está fazendo, ou na forma que você está estudando, você precisa passar por problemas próximos do real para que no primeiro dia de trabalho você saiba o que você tem que fazer. Exatamente por isso que eu construí a escola, a comunidade DS, que é onde eu faço questão, né? Na verdade, o objetivo da escola não é formar pessoas, mas é dar todo o conhecimento, a forma de resolver problemas, né? Ensinar como resolver problemas para que a pessoa consiga, no primeiro dia de trabalho, realizar um bom trabalho, não só no primeiro dia, mas todos os dias após isso. Então, aprenda a ciência de dados através de projetos de portfólio próximos do real. Aprenda, obviamente, ferramentas, mas para resolver um problema, não simplesmente por aprender. Tá? Então, as pessoas têm dificuldades, né? Os júniors têm dificuldades em resolver os próprios bugs, que já são gerados por eles mesmos. Né? Códigos errados, instalações de ferramentas erradas geram bugs. E as pessoas, os júniors, eles buscam ajuda como um primeiro recurso. E isso é muito ruim porque passa uma impressão de que o júnior ele não é uma pessoa que se esforça. Então, eu vou dar um exemplo para você que acontece muito com os meus alunos. Quando você tem uma dificuldade ou um problema, o que você tem que fazer é testar todas as soluções possíveis para resolver aquele problema que você possa encontrar. Então, por exemplo, eu tenho um problema, tenho um bug. A primeira coisa que eu faço não é perguntar para alguém como é que resolve aquilo, mas é pesquisar na internet, é tentar outras formas de fazer, é entender o que eu estou fazendo, é mudar a forma como eu estou escrevendo o código, é testar outras alternativas, para que quando eu peço ajuda para uma pessoa, seja o último recurso. Porque essa pessoa está despendendo um tempo para me ajudar que poderia estar sendo investido em outras coisas. Então, eu estou gerando um custo para a pessoa, gerando um custo para a empresa. Então, esse recurso tem que ser muito bem aproveitado. Então, quando você vai pedir ajuda para uma pessoa, você tem que pedir ajuda dessa forma. Olha, eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu tentei isso. Não consegui. Por um acaso, você passou por algum problema parecido e tentou alguma outra coisa que eu não tentei ainda? Isso passa para a pessoa uma impressão de que você se esforça, de que você corre atrás para resolver os seus próprios problemas, que você é independente, que você está ali para contribuir. E não que você, na primeira dificuldade, você corre para alguém pedir ajuda, na primeira dificuldade você não tenta nada, isso passa uma impressão profissional muito ruim de você. Então procure testar e muitas coisas antes e use a ajuda de outras pessoas como o último recurso e não como o primeiro. Tá? E os júniors têm a síndrome do impostor a cada 5 minutos. Toda vez que ele erra um código, toda vez que ele gera um bug, ele para e pensa, ah, meu Deus, eu acho que eu não sou um cientista de dados, eu acho que eu vou desistir, eu acho que não é para mim, não sei o que lá. Então, esse sentimento ocupa muito tempo dele, que ao invés de estar sentado pesquisando como resolver aquele problema, ele fica se martirizando, achando que a ciência de dados não é para ele. Então, não seja essa pessoa. Seja a pessoa que é focada em resolver o problema e não em se autoafirmar para saber se você está no caminho certo. Esquece isso. Esse cientista de dados você tem que procurar resolver os problemas. Mesmo você estudando a ciência de dados, procure aprender aquilo que o seu professor está te ensinando e não ficar se perguntando se aquilo é para você. Esquece isso. Uma vez que você decidiu ir para a ciência de dados, siga esse caminho e vá até o fim. Bom? E o último ponto aqui é a dificuldade de aprender algo novo sozinho. Dentro da empresa, você vai ouvir muitas palavras. Né? Os júniores ouvem muitas palavras que eles não conhecem e aquilo precisa ser o caminho para ele aprender algo novo. No mundo presencial, geralmente alguém chega na sua mesa e te ensina alguma coisa ali rapidinho. No online é muito mais difícil, porque você não tem mais essa proximidade. Então você tem que aprender a aprender algo novo de maneira sozinho. Então você pegar uma palavra que alguém disse que você não entendeu, anotar aquilo, depois pesquisar e aprender aquilo. Porque é assim que você vai desenvolver a parte técnica na sua profissão. Dentro do home office, você não tem mais alguém que vai chegar na sua mesa, você pode ir à mesa de alguém ensinar aquilo para você. Então procure
aprender, procure ter um método de aprendizado que você aprenda qualquer coisa sozinho, tá? E depois você valide seu aprendizado com outras pessoas. Mas no home office, você precisa ter um método para aprender as coisas sozinho. Então essas foram as dificuldades que o Júnior passa, que são coisas que eu observo e que eu ouço outras pessoas falando. E agora eu vou dar algumas dicas de como superar essas dificuldades. Eu acho que para superar a parte da comunicação, você precisa aprender a fazer boas perguntas usando storytelling. Lembra que storytelling é como você se comunica de maneira efetiva, não como você conta histórias. Histórias é apenas um elemento desse conceito de storytelling. Mas usar palavras próximas da pessoa que você está pedindo ajuda, sempre pedir ajuda na primeira mensagem, sempre usar analogias, sempre dar um contexto, são todas técnicas para você ter uma comunicação muito mais efetiva, tá? Estudar português, continuar estudando português, revisar algumas coisas para você escrever o português cada vez mais correto ajuda muito também. Para resolver a parte técnica, é realmente aprender a ciência de dados através de projetos de portfólio que são próximos do real. Acho que não tem outra forma mais assim, verdadeira de aprender a ciência de dados. Se você está aprendendo a ciência de dados estudando ferramentas e você não sabe como que aquela ferramenta que você está aprendendo resolve um problema, para que você está estudando de forma errada. Tem que estudar dentro de um contexto de um problema de negócio, onde você vai aprender quais são os passos, quais são as ferramentas e vai aprender a resolver aquele problema por versões, não entregar a melhor versão logo no final. Então aprenda a ciência de dados como se você estivesse trabalhando no dia a dia, porque assim que você entrar na empresa, você vai saber exatamente o que você vai ter que fazer e não precisa ter que validar toda e qualquer ação e passo que você fizer antes e depois que você fizer. Tá? Então treine com projetos, simulando como se você estivesse trabalhando. Isso vai te ajudar demais, não só no começo da sua carreira, mas ao longo dela também. E por último, relacionamento. Treine a criação de relacionamentos profissionais estudando em um grupo. Procure grupos de estudo ou comunidades ou escolas que forneçam esse tipo de grupos de pessoas para que você crie relacionamentos, para que você estude em grupo, para que você converse com as pessoas, para que você realmente aprenda ajudando as pessoas e recebendo ajuda. Exatamente por isso que eu criei a comunidade DS, que é a junção dessas três coisas. Você aprende a se comunicar, porque você tem que trocar mensagens com as pessoas, além de ter um curso de storytelling. Você aprende ciência de dados através de projetos de portfólio. Você treina o seu relacionamento, porque você está lá junto com pessoas que montam grupos de estudo, que montam grupos de estudo para poder se ajudar e você criar esses relacionamentos no ambiente virtual. Seja trabalhar home office, trabalhar de qualquer lugar do país, trabalhar da praia, trabalhar das montanhas, você precisa aprender uma nova forma de trabalhar. Essa nova forma se chama home office. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais informações sobre a ciência de dados lá no Instagram, no @Meigro. Eu falo diariamente sobre ciência de dados, as minhas percepções e também de muitos insights que eu tenho no meu trabalho como cientista de dados. Também tem a comunidade DS, que você pode entrar lá no site e ver toda a gama de conhecimento que a gente tem disponível para formar cientistas de dados de alto nível. Então a gente fica por aqui. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!